Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus e olha que maravilha será essa mensagem. Que maravilha de mensagem nos preparou a palavra revelada. E eu te convido a nós lermos, a nós buscarmos entendimento em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 6 em diante. E o tema deste vídeo é como ter a mente de Cristo? É isso mesmo, como ter a mente de Cristo. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Meu amado irmão e minha amada irmã, toda honra, louvor e glória seja do nosso Senhor, que é o Espírito. Todas as glórias sejam somente dele. Todo o nosso reconhecimento de soberano, este reconhecimento deve ser dado ao nosso Criador. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. É Ele quem revela a tua palavra a quem Ele quer. É Ele que dá o conhecimento, o entendimento da sã doutrina a quem Ele bem entender. Não são em livros escritos por homens, não são em livros escritos por teólogos, por doutores, por mestres, por papas, que é encontrado a revelação do Pai. Não. A revelação dele, ele dá aqui, ele coloca aqui no entendimento das pessoas. Mas é de todos? Não. Não é de todos, porque se fosse de todos, então há quase 20 séculos não estariam por aí anunciando que Jesus vai voltar, anunciando que o que purifica uma pessoa é a água de uma piscina, cheio de cloro, de coliformes fecais, cheio de imundícias, cheio de impureza. Então, por isso que nós, pela misericórdia, pela graça do Cristo ressuscitado, do Senhor que é o Espírito, nós estamos caminhando, nós estamos subindo de degrau em degrau no conhecimento da sã doutrina. Por quê? Porque Deus tem colocado em nossa mente a mente de Cristo. Somente os que têm a mente de Cristo que conseguem entender a revelação. Não adianta. Não adianta, você pode fazer o que for, mas se você for um religioso, se você for alguém que está trilhando o seu caminho em busca de Deus, tendo como base ensinos de homens, ensino de pessoas carnais, doutrinas de homens, sinto muito em dizer. Você é um filho eleito no Espírito, porém, você estará sem o entendimento da revelação. E quando alguém vem, alguma pessoa vem, que tem que tem a mente de Cristo e fala alguma coisa, é chamado de herege, é chamado de filho do diabo, filho do perturbado, falso profeta, falso mestre, falso tudo. Por quê? Porque só os maduros, só as pessoas que têm a mente de Cristo conseguem entender. Por isso que um canal de piada, um canal aqui no YouTube de trollagem, um canal de pornografia, um canal de falsos milagres, um canal de promessas, ele cresce assim, ó, da noite para o dia. Ele tem milhares, milhões de inscritos. Aí quando aparece alguém tendo a simplicidade de falar o que está entendendo da palavra, com base na palavra, com base nos escritos, sem manipulação, sem fraudes, sem encantamento, sem feitiçaria, aí a pessoa é taxada como um falso mestre, falso profeta, aí o canal não cresce, o canal vai ali. Só que, eu tenho prova. Eu tenho 2 anos, fez agora em novembro, que eu venho aqui lutando no YouTube. Agora, mês passado, que eu vim alcançar mil inscritos. Mas glória a Deus, porque a maioria desses inscritos são pessoas que se inscreveram porque estão caminhando no mesmo sentido que a gente está. Ou seja, que tem a mente de Cristo. Eles entendem o que a gente fala. Por quê? O Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito, o mesmo entendimento que Cristo coloca na minha mente, coloca na mente de um analfabeto,
na escrita, do semi-analfabeto na escrita. Porém, aqui o entendimento é claro, é limpo, é branquinho como neve, transparente. Pode não escrever bem, pode não falar bem, mas é cheio da revelação da graça de Deus. Por quê? Deus, o Criador, quis dar a revelação, quis colocar nessa pessoa a mente de Cristo. E aí sim consegue entender. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. E, aproveitando o ensejo, se você é novo aqui no canal, se inscreva aí, tem um botãozinho inscrever-se, subscreva. Aí você se inscreve aí, aperta esse botãozinho vermelhinho aí e já tem um sininho para você receber novas notificações. Amém? Então eu te convido a ler Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 6. E o tema deste vídeo é Como ter a mente de Cristo? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 e diante. Estou utilizando o texto da Nova Versão Transformadora, a NVT. Assim está. Olha que versículo já começa logo com uma patada atômica, estilo aquele chute do Rivelino com aquela perna esquerda quando ele jogou na Copa do Mundo. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, não meninos, não pré-primário, não bebezinhos que ainda estão lá no leitinho, no comecinho, não. Só pode entender a sã doutrina como ela é pessoas maduras e pessoas com a mente de Cristo. Isto não é soberba, não é arrogância, mas é o que está escrito e eu vou te mostrar. 1 Coríntios 2,6. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Pessoas maduras, pessoas com seu intelecto ativado, pessoas com a mente de Cristo ativada. Versículo 7. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Estes versículos aqui foram temporais ou são dois versículos atemporais? São versículos atemporais, porque da mesma forma que Paulo escreveu aos irmãos que se reuniam como igreja em Corinto, o mesmo ocorre nos dias de hoje. Os teólogos, os doutores, cheio de anéis, cheio de diplomas, cheio de doutorado, pós-graduação, mestrado, tudo. É Harvard, é Filadélfia, é USP, Unicamp, são mestres, são doutores em teologia, mas eles não têm a revelação. Eles ficam por aí, Jesus vai voltar, Jesus está às portas, olha, depois de uma tribulação, agora ele vem. Dízimo, nunca foi dinheiro, dízimo foi uma herança, lá para a tribo de Levi, eles não têm esse discernimento e aplica dízimo como dinheiro. Sacerdote, levitas, o templo ruiu no ano 70, acabou-se. Mas eles não têm esse entendimento e eles ficam aí fazendo aquela roda gigante, sempre girando, não sai do lugar. Dá uma voltinha e volta, dá uma voltinha e volta, dá uma voltinha e volta. É um ano inteirinho de propósitos, é um ano todinho de envelope, é o ano todinho de campanhas, é o ano todinho de enganos, de profanações, levando as pessoas a tomar banho de piscina para se purificarem. Ah, mas é só uma representação. Mas quem gostava de representação, de sinais, eram os judeus. Esse negócio de tomar banho em piscina, os gentios nunca foi instruído a fazer isso. Povo gentil. E eles pegam, eles não sabem diferenciar. Saber, lógico que eles sabem. Então eles não diferenciam judeus, israelitas, dos gentios, dos estrangeiros. Por isso que está escrito assim. Então esses dois versículos são atemporais, passaram o tempo. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria,
mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Você vê a mesma coisa no vídeo. A gente coloca aqui sobre a fraude da Santa Ceia. Aí a gente mostra nos escritos que o que eles participam é uma representação da Páscoa judaica, porque eles falam que aquilo ali representa o que Jesus fez com os discípulos, e Jesus ali naquela mesa com os seus 12 fez o quê? Participou do quê? Da Páscoa judaica, Lucas capítulo 22, Páscoa judaica. Aí eles todo primeiro de domingo, às vezes no segundo domingo, eles se reúnem para ter comunhão, é uma representação. Mas você está fazendo uma representação de algo que foi proibido para você. Aí quando você fala isso, por serem meninos, por ainda estarem no pré-primário, lá no início da instrução, das instruções, chama você de herege, chama você de perturbado, de falso profeta, de falso mestre. Por quê? Porque não são pessoas maduras. O seu entendimento, eles não têm a mente de Cristo. Por quê? Porque eles são baseados, eles se baseiam na teologia. Eles não têm a simplicidade de Cristo, eles não têm a simplicidade de uma criança para procurar entendimento. Eles dependem de alguém ensinar eles. Eles não fazem como eu fiz há uns 3 anos e meio, 4 anos, quando eu falei sério com o irmão que estava pregando, eu falei, não, eu quero aprender, eu vou estudar porque eu quero aprender, eu vou fazer oração, eu vou buscar, eu vou fazer jejum, porque eu não sabia ainda do jejum, e eu quero que Deus me ensine, Deus me mostre como que eu quero conhecê-lo, eu quero saber porque não acontece mais milagres, prodígios como acontecia nos dias de Jesus. Aí aquele desejo de frequentar aquele lugar já sumiu, e eu já saí daquilo, comecei a estudar, ler, e sempre pedindo, Deus, Pai querido, me dá sabedoria, me dá entendimento, eu quero conhecer da sua palavra, sem buscar em nada na teologia, sem buscar nada em escritos de homens, não, somente no que está escrito de Gênesis e Apocalipse, para não falar que eu busquei alguma coisa, somente o de Flávio Josefo, que foi um contemporâneo, somente isso. Às vezes eu tenho uma dúvida, eu vou lá no Google e aí eu uso o Códice Sinaítico, quando eu tenho dúvida de algum versículo, onde eu corro? Códex Sinaítico, que é o manuscrito mais antigo. Assim é. E Deus vem me dando. Eu tenho todo entendimento? Eu tenho a verdade? Claro que não. Mas eu busco entender. Então, esses 2 versículos já dá para fazer um vídeo espetacular. Mas eu vou continuar a leitura. Então, Paulo falou que tem assuntos que só pessoas maduras que entendem. Não adianta. Você vai falar para um parente seu, olha, Jesus já voltou. Mas aonde que está escrito? Aí você mostra lá, Mateus 16, 26, você mostra Mateus 26, 64, você mostra em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, você mostra em Mateus capítulo 24, versículo 33 e 34, você mostra em Lucas capítulo 21, do versículo 20 em diante, Marcos 13, você mostra ali Lucas capítulo 11, lá no versículo 30, 40 e pouco, que Jesus falou, é esta geração que vai pagar a conta. Você mostra, eles lêem com você. Não, mas não é bem assim não. Mas por que não? Mas está escrito. Não, meu pastor, meu professor de teologia, meu professor de escola dominical não falou que não é isso não. Por quê? Porque não tem a sua mente de Cristo ativada. Não são pessoas maduras, então não entende. São os questionadores. Pessoas maduras, pessoas sóbrias, pessoas racionais, antes deles criticarem, eles vão procurar base. Eu não entro em canal de ninguém. Pode ser o perturbado falando que Jesus vai voltar, falando que tem que comer disso. Eu não coloco absolutamente nada no comentário. Chegou naquela parte, falou coisa que eu já tenho conhecimento ou que eu vou buscar conhecimento, eu saio fora. Eu não vou ficar questionando. E se eu questionar, eu tenho base para isso. Na sã doutrina, eu tenho base. Então, assim que as pessoas maduras têm que agir. Agir de uma forma racional, sem invencionices, sem ficar com malabarismos para tentar ludibriar. Eu não tenho interesse nenhum em te ludibriar. Eu não tenho nada, eu não dependo de você, apenas o amor que nós temos em Cristo. E o nosso amor, porque nós somos irmãos em Cristo. Mas eu não dependo, até o momento, de nenhum centavo seu. Então não preciso ficar aqui inventando propósito, campanha para tomar seu dinheiro, passando pix de forma alguma.
Até que eu preciso mesmo, porque eu gravo vídeo todos os dias, minhas camisas ficam tudo repetidas. Você não repara não, porque se você colocar no comentário, ô irmão, de novo essa camisa, eu vou falar para você, então você faz um pix para mim que eu preciso lá comprar uma camisa. Então não faça isso não, brincadeira. Então quer dizer, eu não estou aqui para manipular, eu não tenho que te provar nada, eu não tenho que te convencer a nada. Quem sou eu? Não foi eu que te criei, não foi eu que te fiz. Não sou eu que vou te dar sabedoria, que vou te ensinar nada. Eu apenas leio o que está escrito. E você, tendo a mente de Cristo, você entende. Mesmo sendo um analfabeto que não sabe escrever nada. Não sabe escrever a palavra ovo, não sabe escrever. Mas, por sua mente de Cristo, então você é automático. Vai falando, aí você escuta aqui, escuta Geraldo, escuta Elcio, escuta Graça, escuta outro. Aí você fala, meu Deus, olha, a pessoa não sabe ler. Mas é uma pessoa madura, é uma pessoa racional. Então assim disse Paulo. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era. Paulo falava daquela geração, daquela época, e o mesmo nós falamos nos dias de hoje. Não com palavras da sabedoria da teologia, não com sabedorias que nós aprendemos em livros, em vídeos, em assistir filmes. Não é isso. Mas não com o tipo de sabedoria desta era, ou de seus governantes, que logo caem no esquecimento. Versículo 7. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Então, a sabedoria que nós temos pela mente de Cristo, que já foi ativada em nossa mente, o Espírito do Senhor faz morada em nosso espírito, então é Ele que dá esse conhecimento. Então esse mistério que esteve oculto antes de Jesus, antes de Paulo, antes nos alcançou. Por isso que esses dois versículos são atemporais, passaram tempo. Então a nossa sabedoria é em cima desse mistério. Porque não é possível uma pessoa que tem 3 anos e meio, 4 anos vai fazer alguma coisa e tem tanto conhecimento da revelação. Não. Quem sou eu para ter isso? Mas eu tenho. Pelo menos o degrauzinho, o que é da vontade do Pai, eu tenho. É claro que tem infinitas revelações nos escritos, mas é paulatinamente que ele vai dando. Para que não venha a soberba, a prepotência tomar conta. A revelação, a sabedoria que nós temos é a revelação do Espírito, porque afinal de contas, quando eu estou na frente desse vídeo, eu estou sendo espiritual. Eu não estou passando nada da minha carne. Pelo contrário, o desejo da minha carne, se fosse, era fazer outras coisas. Mas não, 00:30, era hora de estar o quê? Deitado. Não, eu estou aqui, maior felicidade do mundo. Não passei do 2 versículos ainda, e já tem 20 minutos de vídeo. Se eu não paro, não frear minha língua, eu vou aqui, vou amanhecer o dia. Então vamos à leitura. Deus revela seus mistérios aos simples e humildes. Assim disse Jesus. Olha o que Jesus disse aos judeus, aos israelitas nos seus dias que teve na carne. Em livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Então você quer ter a mente de Cristo? Você é um religioso? Continue frequentando. Você quer continuar frequentando? Eu quero que eu me sinta. Continue, mas seja humilde, seja simples, seja sensível à voz do Espírito. Mesmo você dentro de um lugar que você chama de igreja, mas que nós chamamos de sinagoga porque eles pregam a lei, não fica chateado, eles pregam Moisés, eles não pregam dízimo, eles não pregam batismo, pregam jejum, pregam comer pão e beber suco, tudo lei de Moisés. Então é uma sinagoga, porque igreja, eclésia, são os tirados para fora. Tirados do curral, tirados do aprisco, para seguir quem? O Espírito, que é o Senhor. Amém? Então assim, continue lá onde você está, só que seja sensível ao Espírito. O seu pregador está falando uma coisa que está indo contra a sua consciência, é porque o Espírito está falando na sua consciência ao contrário daquilo. Chegue na sua casa,
no trabalho, no ônibus, onde você abra e vai ler Romanos, Colossenses, Efésios, Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai lendo, lê as 14, Hebreus, coma esses 14 epístolas, 13 escritas por Paulo, de Romanos a Filemão, e Hebreus, que eu particularmente acredito foi Apolo, não foi Paulo. Então, mastigue essas 14 epístolas, e você vai ver como a sua mente vai ser ativada. Aos pouquinhos você vai começar a entender a religião. Você vai fazer igual a gente faz. Nós temos asco. A religião nos causa ânsia, nojo, pelos enganos que eles pregam. Por quê? Porque eles não são sensíveis à voz do Espírito. Eles não são simples como uma criança. Eles são enganadores, eles são maldosos. O coração deles é um coração terreno. Eles buscam coisas, buscam bens materiais. É isso que ele ensina às pessoas. Então Deus não está no lugar desse. Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Assim foi. Vamos continuar. 1 Coríntios 2,8 é o que eu falei. Se eu for falar, vai amanhecer o dia. E já tem 23 minutos. Vamos lá. 1 Coríntios 2,8. Os governantes desta era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Primeira coisa é o reinar em vida. O que é reinar em vida? O que é estar no reino do Pai espiritual? É você ter paz, ter justiça e amor no Espírito Santo. Essas três coisas mostram. Quando você sentir essas três coisas, então você entrou para o reino de Deus espiritual. Você está vivendo na carne, porém a sua mente já está vivendo uma vida espiritual. Você não busca mais coisas dessa vida. Você não busca mais. Ah, mas é bom ter uma Ferrari? É, mas é vontade do Pai que você tenha? Não, porque você montado num Fusca, você já faz umas desgraceiras. Imagina você montado numa Ferrari. O homem acha que é esperto, mas Deus é infinitamente mais esperto. Você tem uma casinha simples. Ah, como eu queria ter uma mansão lá numa praia bem famosa. Eu vou falar aqui, eu estou em São Paulo, mas às vezes você está em Fortaleza e tal. Quem é São Paulo para ter praia igual Ceará? Então, numa praia por aí, você quer ter uma mansão, uma casona. Mas será que essa casinha simples, você é tão amoroso, você é tão simples, você é tão singelo, tão humilde. Será que se Deus te colocar numa casa dessa, numa mansão, beira-mar, com iate, com tudo, será que você vai continuar sendo simples? Então Deus sabe todas as coisas. Agora, porque o reino de Deus, ele não é feito de comida, de bens materiais, nada disso. Não tem nada material no reino de Deus, somente a fé. Assim é. Então vamos continuar. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É o reinar em vida. Versículo 10. Mas isto nesta vida, porque o porvir, depois que esse véu aqui se desfizer, esse véu tombar, o que está aqui dentro, o Espírito, volta para o Pai, que reinará eternamente. Vai voltar para a pátria, vai voltar para casa, de onde veio antes, vai voltar para lá e continuar reinando no reino espiritual com o Criador. Versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. 11. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, uma pessoa só pode conhecer as revelações, os mistérios ocultos de Deus, se o Espírito de Deus, que está em nosso espírito, se comunicar. Agora, como que o Espírito de Deus vai se comunicar com o espírito de um pregador que fala que Jesus ainda vai voltar? Como que o Espírito de Deus estará concatenado com o espírito de um pregador que fala que o juízo ainda não aconteceu? Que fala que a Nova Jerusalém ainda não foi estabelecida, que Deus não está, o Criador, que é o Senhor, que é o Espírito, está em nosso espírito, mas para ele está no céu.
Eles falam, Pai nosso que estás no céu, santificado. Não, não. O Espírito de Deus fala com o meu espírito. Você consegue entender que confiança é essa para falar um negócio desse? O Espírito de Deus está aí no seu espírito, por isso que você consegue entender. Por isso que as revelações assim na sua mente, você não tem dificuldade nenhuma. Por isso que a Bíblia na sua mão se tornou um livro de receita da tia Anastácia, da dona Benta. Porque é o Espírito de Deus que dá esse entendimento à nossa consciência, ao nosso entendimento. Somente assim pode ter revelação. Por isso que os teólogos não têm. Por isso que os pregadores que ficam anunciando a volta de Jesus não conseguem. Por isso que aqueles líderes que ficam falando para uma pessoa ser purificada tem que tomar banho de piscina, por isso que eles não conseguem ter. Porque o Espírito de Deus não está unido com o Espírito da pessoa. Porque a pessoa não é sensível à voz do Espírito. É sensível a quem? Aos desejos dele. Por isso que eles não saem do jardim de infância. Ficam sempre vivendo como menino. Não chega à maturidade nunca. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que versículo profundo. 1 Coríntios 2,12. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo, não o espírito do escambo, do toma lá da cá, não o espírito de propósito, de votos, de campanhas, de subir monte, descer monte, de prosperidade, de buscar bênção, de riqueza. Não! Nós não temos esse espírito, não. Nós não temos esse espírito porque ele não está aqui. O que está em nós é o espírito do amor, é o espírito da compaixão, é o espírito da misericórdia, é o espírito do Criador que nos dá revelação. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Somente quem tem o Espírito de Deus, a mente de Cristo ativada, consegue entender as revelações. Somente quem tem esses adjetivos é que consegue assistir um vídeo do irmão Geraldo e entender, do irmão Elcio entender, do outro irmão que prega a graça entender, do que eu falo aqui entender. Somente assim. Porque é o Espírito de Deus que coloca a sensibilidade aqui, para conseguir ser sensíveis à palavra do Pai. 13. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Olha, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Você consegue entender? Água e óleo não se mistura. A carne milita contra o Espírito. Então, um carnal não pode ter revelação. Ele não conseguirá entender as revelações de Deus. Por quê? Porque para entender, ambos têm que ser espirituais. O espírito da pessoa, a pessoa espiritual, ela então tem o Espírito do Pai, que revela as coisas ocultas, os mistérios ocultos. Você consegue entender? Cada versículo desse capítulo 2 é uma enxadada boa mesmo, que vem pérolas. Não é minhoca não, vem pérolas. Leia depois o contexto desse. Eu estou utilizando o texto da Nova Versão Transformadora. Esse texto é espetacular. Espetacular. E pode conferir ele com o seu. Não muda nada, ele só é mais fácil de entender. Porque assim tem que ser a palavra de Deus, tem que ser fácil. Para que um analfabeto, com a mente cauterizada, venha ter facilidade de entender. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavra vinda da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Então, só tem as revelações uma pessoa que é espiritual. Um carnal não consegue. Um carnal que promete bênção financeira, um carnal que promete carro, que promete salário, que promete emprego, uma pessoa dessa é um carnal, não tem nada de espiritual. 14.
Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Um carnal não entende nunca. Então não fique estressado, não fique estressada, meu irmão, minha irmã em Cristo. Fique em paz. Enquanto seu parente for carnal, enquanto seu amigo for carnal, enquanto sua esposa, seu marido, seu filho for carnal, eles não entenderão as coisas do Espírito. Essas revelações que você tem ouvido no YouTube, você espiritual, você entende, mas eles são carnais. Por mais anéis, por mais diplomas, por mais estudo que eles tenham, por mais condecorações, medalhas, mas são carnais. Então eles nunca entenderão as coisas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Por isso que quando você fala, você mostra que Jesus já voltou, que voltou naquela geração, que foi estabelecido o reino de Deus. As pessoas só podem amar o seu próximo com paixão, porque é Deus nela. Porque antes era unha por unha, dente por dente. Não tinha misericórdia, não tinha amor. Depois do ano 70, depois da escatologia consumada, depois da parousia, depois do que Deus estabeleceu a nova Jerusalém dentro das pessoas, no espírito das pessoas, as pessoas conseguem amar. Por isso que eu fiz um vídeo esses dias sobre o ateu. Ele pensa que é um ateu. Eu sou ateu. Que ateu nada. Você ama, você casou, você tem compaixão, você tem misericórdia, você tem dó do animalzinho sofrendo. Que ateu que é você? Então por que você tem esse amor aí? Se você não tivesse esse amor, você seria um sanguinário, você sairia por aí matando todo mundo, esfaqueando, sentindo gosto de sangue na boca. Você seria uma pessoa dessa, mas você não faz nada disso. Como que você pode ser um ateu? Você é um filho eleito de Deus no Espírito. Então, as pessoas só conseguem entender que Deus está nela quando ela é espiritual. Senão ela fica na Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Para aqueles que têm Deus aqui, que é espiritual, Pai nosso que está em nós, santificado já foi o teu Espírito, está em nós, o teu reino já foi feito, a tua vontade assim na terra como no céu. Assim é os espirituais. Mas o carnal não entende isso. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Versículo 15. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Olha que maravilha. Uma pessoa que vem, estampa seu rosto com barba mal feita, camisa repetida e vem aqui na frente de uma tela dessa, de uma lente dessa aqui e fala: Jesus já voltou, Deus já estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, Deus é o Senhor que é o Espírito, Ele está aqui, Ele mora aqui nesse Espírito, Ele mora aí no seu Espírito. Não pode ser avaliada uma pessoa dessa porque ela está sendo espiritual. Ela está sendo verdadeira conforme o Evangelho, as boas novas, conforme a sã doutrina, ela está sendo verdadeira e fiel. Ela está rigorosamente falando das coisas espirituais. Olha que maravilha. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado pelos outros. Então é uma profanação uma pessoa que entra no canal de alguém que está falando da sã doutrina legitimamente, sem fraude, sem manipulação e ser esculhambado. Ser chamado de herege, ser chamado de falso profeta. Quem faz isso, quem entra no canal de alguém e coloca um comentário desse, é um profanador, é um carnal. É isso sim. Não faça mais isso. Você que é um crítico, você não faça mais isso. Você está dando motivo para te chamarem de carnal. Então, quando você não é um espiritual, você que critica porque uma pessoa fala que Jesus já voltou, que não volta mais, que o reino de Deus já foi estabelecido no espírito dos eleitos, não faça mais isso, senão você vai ser chamado sempre de carnal. Para finalizarmos, 1 Coríntios capítulo 2, 16. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui está o tema do vídeo. Como uma pessoa
se torna espiritual. O porquê que a pessoa é sensível ao Espírito? Porque a mente dela é a mente de Cristo. A mente de Cristo ativada. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, meu amado irmão e minha amada irmã. Eu vou deixar essa mensagem com você. Não tenho muito mais o que falar a esse respeito, porque afinal de contas, quase 40 minutos de vídeo, eu estou falando com você, mas eu fico vendo o tempo. O meu interesse é fazer vídeo de 15, no máximo 20 minutos, mas não tem condições, não tem. Nós somos pessoas maduras, nós temos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, porque o Espírito de Deus habita em nosso espírito, e os dois são um. Agora, um carnal, infelizmente, quando a carne dele está aflorada, ele fica por aí. Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Se você não tomar banho na piscina ou se batizar, Jesus vai voltar, você vai para o inferno, porque você está cheio de pecado. Você, criança, você tem que ser apresentado, que se não apresentar você vai ser um pagão, você vai ser uma pessoa, uma amaldiçoada. Você, se você não vir no primeiro, no segundo domingo, comer pão e beber suco, você não tem comunhão com Deus. E se Jesus voltar, você fica... Uma pessoa dessa é totalmente carnal, ainda está no pré-primário, no jardim da infância, não se tornou uma pessoa madura. E somente os maduros conseguem entender as coisas espirituais, porque ele é espiritual e assim é as coisas do reino de Deus, somente coisas espirituais. Amém? Então é o Espírito que nos ensina, é o Espírito do Senhor que nos conduz, é o Espírito que dá ousadia, que dá coragem para que nós venhamos professar, falar essas palavras com autoridade, a autoridade do Espírito em nós. Amém? Graça e paz. Se foi útil para você, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso Espírito. Está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Graça e paz, que a graça, a paz, o amor, as provisões do Pai estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Tudo que você fizer venha a ser uma bênção, venha a ser uma alegria para o nosso Criador. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!